Olá! Nesse vídeo faremos uma introdução acerca do uso de vetores. Vetores são estruturas de dados homogêneas, ou seja, armazenam um conjunto de elementos do mesmo tipo. Em C, a declaração de vetores obedece ao seguinte formato: o tipo, o nome do vetor e o tamanho. Lembrando que em C, vetores começam da posição 0 e vão até tamanho -1. Então, um vetor de 10 posições aqui, ele vai de 0 a 9. O local de declaração de um vetor é sempre antes de seu uso, então se eu tiver uma sequência de comandos, eu preciso declarar o vetor antes de usar, né, esse vetor. E aqui eu tenho um exemplozinho simples do uso de vetores. Nós optamos por trabalhar um exemplo mais completo aqui no NetBeans, tá? Então suponhamos um problema que diz o seguinte: faça um programa que leia 3 notas e imprima quantas notas são menores que a média das notas informadas. Então aqui nós temos esse programa, eu informo aqui, ó, nota 10, nota 14 e a nota 20. E ele mostra a quantidade de notas abaixo da média, que é 14,6667, é 2, que são essas duas aqui, tá? E como é que esse código funcionou? A gente fez aqui a leitura de 3 notas, eu declarei 3 variáveis, depois eu fiz a soma dessas 3 notas, dividi por 3 e depois, para cada variável, eu comparei com a média. Se a variável era menor que a média, eu incrementei a quantidade, né? Por fim, eu imprimi a média e a quantidade aí na tela, tá? Bem, para o problema que a gente tem aqui, isso resolve, né? Mas e se eu mudar aqui para 100? Ó, se eu trabalhasse com 100 notas, não é viável criar 100 variáveis aqui. Ó, não tenho como criar N4 até, né, o N100. É inviável fazer isso, tá certo? Então o que a gente faz? Ao invés de trabalhar com 3 notas, a gente trabalha com um vetor de notas, tá? Então eu coloco aqui, por exemplo, notas. E aí eu coloco o tamanho desse vetor, tá? Para parametrizar, eu vou usar o conceito de constantes. Eu vou definir aqui um n e vou dizer que o tamanho dele é 3. Eu vou deixar 3 inicialmente, só para a gente manter a compatibilidade com o código que a gente tinha antes, só para a gente testar. Então vamos deixar aqui o 3 por enquanto, depois a gente mostra como é que muda para o 100, tá certo? Então eu vou passar o n aqui. E aí eu tenho aqui uma parte, ó, que faz a leitura das notas. Aqui eu vou precisar usar um comando de repetição para andar nas notas, né? Andar no vetor. Então i menor que n, i mais mais. Eu vou fazer o quê? Cada leitura dessa, em vez de ler variável por variável de forma solta, eu vou ler dentro do for, ó. Então aqui é meu notas, índice i. E aqui, ó, eu passo meu porcento de i mais 1. Para que ele mostre aqui da primeira vez 1, depois o 2, depois o 3. E ele preenche as notas 0, 1 e 2. Tá? Isso na versão inicial, comparando com a versão inicial do código. Essa parte aqui, ó, eu não vou precisar. A soma, eu vou ter que lembrar de inicializar, porque eu vou fazer assim, ó. Soma recebe que eu tinha em soma, mais a nota que eu estou fazendo nesse momento, ou seja, notas índice I, tá? Então eu já não preciso dessa linha aqui. E aí aqui não é média por 3, é média por N, tá? Então aqui eu já tenho a lógica de calcular a média para mim. Falta fazer a parte da lógica, ó, que compara cada uma das notas com a média. Então, eu vou fazer notas de 0 a i menor que n e mais mais. Aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Ó? Se notas índice i menor que a média. Aqui, gente, eu tinha colocado o if sem o abre e fecha chaves, porque quando é uma linha só, a gente não precisa colocar o abre e fecha chaves. Mas se vocês quiserem colocar,
não há o menor problema. Então, vou colocar aqui, tá? E vou apagar essas linhas aqui, ó. Apaguei. Falta um ponto e vírgula aqui, por isso que ele está reclamando, tá? E aí agora eu vou pedir para rodar. Vamos ver se funciona? 3 notas, as mesmas, ó, 10, 14 e 20. Olha lá, mesmo funcionamento, tá? Só que agora tem uma diferença no meu código. O meu código não tem aqui 100 variáveis, ele tem um vetor. Então, se eu quiser mudar aqui de... Não tem 3 variáveis, ele tem um vetor. Então, se eu quiser aqui mudar de 3 para 100 notas, basta eu mudar aqui para 100, que o meu código vai funcionar. Por quê? Esse for, ele vai ler 100 notas, ele não vai ler 3 mais. A divisão vai ser feita com 100 e depois eu vou comparar cada uma das 100 notas aqui, tá? Então, se eu não tiver um vetor para armazenar essas notas, eu não consigo trabalhar, eu não vou ter 100 variáveis. É inviável trabalhar dessa forma. Se eu pedir para rodar aqui com 100 notas, eu vou passar muito tempo digitando. Então vamos colocar 4 só para a gente fazer um pequeno teste, para a gente ver que funciona. Ó. Então vou colocar aqui 10, 20, 10, 20. Então a média é 15 e a quantidade acima da média, abaixo da média, desculpa, são 2. São os 2 10 que a gente tem aqui, tá? Se eu mudar para 5, ó, olha só. Ele vai pedir 5 notas, vamos colocar aqui 10, 10, 10, 100 e 100. Então, ó, a média é 46 e os 3 10 que eu digitei são menores que a média, tá? Então, sobre o uso de vetores, essa visão introdutória, era isso aí. Valeu!